Fala aí, galera. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um vídeo a respeito dos fenômenos que acontecem em Daquila, né? É um assunto que eu vi que surgiu necessidade de estar se falando sobre. Muitos conteúdos que a gente tem feito, tanto aqui no meu canal quanto em outras redes sociais, tem repercutido há um tempo já bastante a respeito dos fenômenos. É algo que particularmente sempre me chamou a atenção também, sempre me surpreendeu, mas que realmente surge a pergunta e algumas dúvidas sobre qual o propósito de ver essas coisas, o que muda na vida, o que muda na prática das pessoas ter acesso a esses fenômenos, vivenciar isso. Então, por conta aí dessa necessidade, eu vou estar gravando esse vídeo, né? Para começar nosso vídeo, eu vou estar falando algo muito importante. É que os fenômenos não acontecem mais com a mesma frequência e com a mesma intensidade que antigamente. Muitos fenômenos que a gente posta aí nos canais, relatos de pessoas antigas também, às vezes são fenômenos que chamam muito a atenção das pessoas por parecer absurdo, né? Coisas assim de filme, mas que na prática hoje em dia não acontece tanto mais. E por que disso? Antigamente, como o nome já diz, era Projeto Portal, o que hoje é Daquila, né? E a visão que eu tenho sobre isso e o meu entendimento até então é que naquela época era tudo muito abstrato, as coisas que Daquila tinha como objetivo, né? Tanto os objetivos como o próprio local em si. Era muito simples até para as coisas que falavam. Então, eu creio que havia necessidade de que houvessem fenômenos assim, absurdos, né? Coisas de filme, para que as pessoas realmente parassem e vissem que ali havia algo diferente, havia algo surreal, né? E que havia um futuro ali que seria muito interessante para as pessoas que participassem, de fato, ativamente do grupo e que auxiliassem esse processo. Então, para que as pessoas tivessem esse entendimento, seria necessário que os seres fizessem coisas absurdas ali, para que a pessoa, de fato, começasse a ter uma consciência sobre isso. E por que eu acho importante dizer isso? É que a gente vê essas coisas, o relato das pessoas, principalmente os mais antigos, e a gente pode acabar achando que a gente vai chegar lá e vai descer uma nave do céu e vai sair uns seres e falar com a gente. Mas não é bem isso que acontece e nunca foi desse jeito, na verdade, né? Porque todos os fenômenos que acontecem lá tem um propósito para isso. Mas tendo a experiência aqui atual, né, do que acontece, é que esses contatos absurdos, essas coisas absurdas que tinham, justamente pararam porque na prática não faz tanta diferença assim na vida da pessoa ter isso. Isso é uma afirmação que parece até ser absurda, né? Mas que na prática a gente sabe o que acontece. Porque as pessoas tinham contato com seres justamente cara a cara aqui, como eu estou fazendo esse vídeo. E na forma prática, eles passavam conhecimento, passavam direcionamento, às vezes passavam tudo que a pessoa tinha que fazer na vida para ter uma vida bem direcionada, assim, né? Nesse processo, ter sucesso, coisas assim. Já houveram pessoas que abraçaram seres e que nem fazem mais parte hoje do projeto, por exemplo. Então, acabaram chegando à conclusão, né, de que, de fato, ter essas experiências absurdas não faria Daquila hoje caminhar para frente e mudar o mundo de fato, né? Então, hoje eu entendo que, nesse meio, tanto o Daquila como a instituição, quanto os parceiros em si, eles estão mais focados em pessoas que, de fato, tenham a disposição e coragem de fazer algum movimento para que mude o mundo e que não precise ter uma experiência absurda para que a pessoa inicie a fazer isso. Tanto que existem muitas pessoas hoje que contribuem muito para o avanço dos projetos, que de fato vão causar uma grande mudança no mundo, que nunca viram nada, nunca tiveram nenhuma conversa e que já estão auxiliando muito aí. Então, isso foi algo que eu achei muito importante falar, para que a gente não chegue lá uma primeira vez, por exemplo, achando que vai acontecer coisas absurdas e que a gente sai de lá com a expectativa totalmente quebrada, achando que caiu um golpe, né? Mas que, apesar disso, ainda acontecem muitos fenômenos lá, fenômenos que você nunca vai ver em nenhum outro lugar, e que eu digo para essas pessoas também que vão a primeira vez, por exemplo, ou até que já frequentam mais um tempo, mas nunca teve uma experiência de fato interessante, para que ela busque
de fato, a experiência, né? Porque não adianta nada você ficar o dia inteiro deitado lá dormindo e só sair à noite para uma atividade de tarefa geral e dormir, se você quer viver algo diferenciado, né? Eu digo isso no sentido de realmente se propor a conhecer os lugares e fazer as atividades. Se tiver um tempo a mais ali, vai marcar em algum lugar que você acha interessante, para que de fato você busque ter uma experiência, um fenômeno diferenciado. Porque essas experiências dependem muito mais da gente do que eles em si. A gente tem que fazer o nosso movimento para que eles também desçam um pouco a frequência deles, para que eles possam se apresentar e acontecer alguma coisa interessante. E é importante dizer que, apesar das coisas que possam parecer maluquice, nós somos pesquisadores, né? Então é importante que a gente saiba diferenciar, por exemplo, o que é um avião, o que é um drone, um helicóptero, um satélite, até um vagalume no mato, porque lá você vai ter vivências que possam te colocar à prova disso e saber diferenciar o que é cada coisa de cada coisa, né? Até porque, já adiantando um pouco as coisas do vídeo, nós seremos antenas desses fenômenos no mundo. Então é importante que a gente saiba justamente diferenciar o que é cada coisa para que possa apresentar às outras pessoas. Por exemplo, o avião tem um pisque diferenciado, né? O helicóptero, por exemplo, ele geralmente voa mais baixo do que o avião, então tu vai acabar escutando o barulho dele. Os satélites, eles refletem a luz do sol, então sempre no amanhecer e no anoitecer vai ser os horários do satélite, então você já vai conseguir diferenciar aí do que é satélite e o que é nave. O vagalume, ele geralmente é baixo, né? Então você vai conseguir diferenciar o que é uma luz. E isso são fundamentos importantes você saber, porque lá você pode acabar se enganando por conta disso e que no futuro vai ser importante para que você mostre para outras pessoas também. Então vamos aí estar falando sobre os fenômenos mais frequentes atualmente. Eu digo atualmente porque os fenômenos que acontecem podem variar de viagem para viagem, dependendo do objetivo, até de tarefa para tarefa. Isso foi algo que eu já presenciei, que em uma viagem acontecia muito um fenômeno e na próxima, que era um fenômeno que até acontecia com frequência, não aconteceu nenhum. Então isso foi algo bem interessante aí de se presenciar. Então vamos aí estar começando a falar sobre as naves. Bom, as naves são luzes bioplasmáticas, tecnologias inteligentes, né, e vivas, onde elas vão estar ali trabalhando a modulação frequencial e a carga vibracional das pessoas que assim visualizarem. Justamente por serem luzes, é importante que seja visto pelo nervo óptico. E por serem inteligentes, cada pessoa vai estar vendo ali numa frequência luminosa. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar vendo de uma cor e você de outra, justamente porque a luz ela vai estar trabalhando exatamente o que a pessoa precisa. Por exemplo, você precisa ali de um pouco mais de modulação energética nesse sentido. Pode estar vendo prata. A pessoa do seu lado está precisando um pouco mais de saúde. Vai estar vendo verde. E assim vai indo. Geralmente prata, para todos os fenômenos em geral, mas depende um pouco do contexto, é modulação de energia, vermelho observação, verde saúde, azul equilíbrio ali emocional, vermelho observação e dourado é preparação para algum contato ou algum grau de proximidade, assim, nesse sentido, de conversação, né? Mas é interessante porque essas naves podem aparecer em qualquer lugar, qualquer hora e em qualquer direção. Então é bem diferenciado aí do que, por exemplo, um avião ou um satélite que você vai estar vendo. Isso, dependendo do grau, é bem fácil identificar. Principalmente se for aquelas lá no sentido zigurates, né, que estão sendo bem diferenciadas. E algo que eu acho importante falar é a respeito da carga vibracional que você adquire, né, e aumenta ao presenciar esses fenômenos. A carga vibracional não é algo assim que é muito explicado, mas dentro do meu entendimento, eu vejo que seria a sua capacidade justamente de vibrar cada vez mais alta. Porque todos esses processos que a gente vai estar passando dos fenômenos e das interações está relacionado à nossa transmutação. E isso ocorre tanto na parte energética quanto na parte física. Então isso acaba sendo uma modulação que cada vez mais vai aumentar a sua capacidade de vibrar tanto as suas células quanto a própria vibração ali do seu campo biomagnético.
Então, sempre que houver esse aumento de carga vibracional, cada vez mais vai estar aumentando a sua capacidade de vibrar em cada vez frequências maiores. Então, todos esses fenômenos, na verdade, são importantes, né? Mas cada um varia ali conforme o objetivo. E o fenômeno que vale a pena mencionar das naves é que pode aparecer como se tivesse portais no céu. Por exemplo, a nave aparece em um lugar no céu e logo em seguida desaparece. E logo em seguida aparece outra nave no mesmo lugar e desaparece. Eu já presenciei isso com a estrela de Vênus, onde aparecia uma nave saindo da estrela e desaparecia, e logo em seguida aparecia outra. E ficou por algumas horas tendo esse fenômeno. Então você pode presenciar em qualquer lugar do céu isso acontecendo. E nosso próximo fenômeno vai ser as canépulas. As canépulas é como se fosse uma sonda que eles acabam mandando no céu, onde trabalha a estabilização e modulação ali do grupo nesse quesito frequencial, né? As canépulas é como se fosse um rastro de luz no céu que passa ali em 1 segundo. Então, se você bobear, você vai acabar não vendo. E é um fenômeno bem frequente justamente por conta que vai estabilizando o grupo ali, trabalhando algumas frequências, até chegar a determinado patamar e ter a tarefa concluída. Então, é como se fosse ali acelerando o grupo até chegar a certo ponto que vai conseguir gerar ali outros fenômenos. Então, é um fenômeno ali que, pelo menos, é bem comum você presenciar em diversos trabalhos. E elas podem variar o tamanho delas, né? No caso, a minha é bem pequenininha, como se tivesse duas juntas. E também pode variar as direções que ela aparece. A questão das direções tem um significado, um objetivo, e eu acho até bem complexo, então não vou acabar não falando no vídeo, até porque eu não sei todos, mas cada direção, cada canepa que você vê tem um objetivo ali que está sendo trabalhado. Ela foi minimamente calculada para estar ali naquela direção naquele momento. Isso é algo bem interessante. E eu tenho uma canepinha aqui, né? Muitas outras pessoas têm também. Que eu acredito que elas se aglutinam no ar, assim como as pedras discoides, né? As pedras discoides, ela sofre a aglutinação de partículas quando tem alguma nave, né? E eu acredito que o processo da canepa seja a mesma coisa, né? Ela primeiramente é luz, aí ela se materializa como uma pedra. E nosso próximo fenômeno aí vai ser a GNA, a nave do GNA. Eu vou estar aí colocando um vídeo, né, de como é mais ou menos esse fenômeno. É como se tivesse uma estrela no céu que piscasse ali em 1 segundo, 2 segundos. 1 segundo só, na real, né? 2 segundos é muito. Ela pisca ali durante 1 segundo, aí depois para determinado tempo. Você pode ali até contar o tempo que ela tem essas piscadas, né? Porque geralmente é ao mesmo tempo que acontece. Por exemplo, 7 segundos. Ela pisca de 7 em 7. E a GNA, ela é uma nave mesmo que está no céu a todo o tempo e que ela é ativada quando a gente atinge essa frequência para que eles emanem essa pulsação, né, de energia. E ela tem que ser absorvida através do nervo óptico. Então é muito importante que você visualize a nave do GNA para ter essa absorção. E ela tem esse nome por se chamar gene neutroativo. A partir de 1971, todas as pessoas aí nasceram com um implante energético nessa parte aqui do campo. E toda vez que a gente vê essa nave do GNA, ela vai trabalhando isso. E em outras linguagens assim, mais simples, é como se ela ativasse o nosso DNA lixo, né? O DNA que a gente não está usando. Então ela trabalha ali essa questão do desenvolvimento das habilidades, da saúde, da regeneração celular e o aumento da consciência ali em geral. Então é um exercício, é uma tarefa muito importante que às vezes a gente até não valoriza muito porque acaba se tornando um fenômeno frequente, né? Mas cada ativação que ela faz tem muitas coisas ali envolvidas. E é um fenômeno assim que para mim foi o diferencial em começar a de fato entender que lá era algo diferenciado, entendeu? Porque a GNA ela não é replicável em qualquer lugar do mundo. Porque você pode estar ali no meio do nada sozinho e do nada ela aparece. E é um pisque assim que aparece e depois some. Depois aparece de novo e depois some. Então, eu acho ela bem diferenciada e para mim foi um divisor de águas. E voltando assim para a parte da importância dela, ela tem um papel fundamental porque ela é acumulativa.
Como eu falei, ela é como se fosse um implante energético que, conforme o tempo fosse passando, ela pode ir se materializando, né, conforme o nosso desenvolvimento. E aquelas fotos aura, né, que tiravam, por exemplo, ela aparecia no campo. Mas que não tem isso hoje em dia porque, conforme foi tendo desenvolvimento ali das pessoas do treinamento, o campo biomagnético ficou tão grande que ele não aparecia por completo na foto, né? Isso foi algo bem legal aí que aconteceu. Mas o que eu acho mais importante do GNA em si é que ele, pelo conhecimento que eu tenho até então, ele atua diretamente nessa questão aí do nosso processo transmutativo, que ele acumulado e desenvolvido, ele vai nos auxiliar aí no processo de transmutação, né? Que vai ser a conversão das nossas células em luz. E como essa parte energética e física, na verdade, está tudo entrelaçado, de fato, nossa parte física ela vai se transformar em luz, entendeu? Então, é um processo dos dois lados. Eles fazem essa parte energética através dessas ativações do GNA, por exemplo, e a gente faz a nossa parte, que é a respeito da saúde, né, do nosso corpo físico, que aí a gente vai desenvolvendo os dois lado a lado e até chegar a esse momento aí da transmutação, né? Mas é todo um processo, essas ativações, o nosso cuidado da saúde, tudo isso em volta vai fazendo com que a gente consiga chegar a essa etapa. Mas pelo que eu tenho de conhecimento até então, a GNA aí é um dos principais fenômenos para que a gente consiga de fato chegar a esse ponto, né? E eu acho que é um dos fenômenos assim mais difíceis de você puxar, porque eu não sei se eu já cheguei a mencionar no vídeo, né? Mas nós teremos antenas desses fenômenos aí em todo mundo. Então a gente consegue treinar qualquer desses fenômenos em qualquer lugar que a gente esteja. E pela minha experiência e pela experiência de alguns amigos também, eu vejo que o GNA é um dos fenômenos mais difíceis que você consiga aí puxar em qualquer lugar que você esteja. Tanto que em Dáquila, né, a gente às vezes até vê com bastante frequência e a gente não valoriza, mas aí quando a gente vai treinar sozinho, a gente vê que realmente o GNA é um dos mais difíceis ali da gente estar puxando, né? Isso levando em consideração a minha experiência e dos meus amigos, né? Talvez aí algumas pessoas tenham mais facilidade com o GNA, mas data a importância dele e essa dificuldade de se achar é algo que a gente deve valorizar bastante. E o próximo fenômeno aí que eu vou estar falando vai ser as sonoplastias. Esse é um dos fenômenos assim que deixa o tico e teco das pessoas, né, bem trabalhado, porque vai ter sonoplastias ali na mata, né, sons, frequências sonoras que vão trabalhar tanto o nosso campo quanto essa questão mesmo mental ali da percepção extrasensorial. Primeiramente, essas questões das frequências sonoras, elas conseguem trabalhar muitas coisas em nós, né? Já a gente estuda como funcionam as frequências, a gente vê que realmente é uma gama ali de possibilidades infinitas que a gente tem. Talvez até tenha o mesmo grau de tecnologia, né, dessas frequências sonoras com as frequências de luz, a gente que ainda não tem um total domínio dessas capacidades. Mas o que eu noto que a sonoplastia mais trabalha é essa questão da gente conseguir discernir o que de fato é um barulho ali da mata, de alguns animais, ou é de fato algo que está acontecendo. E os próprios parceiros eles fazem isso de propósito, justamente para a gente conseguir discernir o que é um fenômeno que está acontecendo, o que é só a mata ali se mexendo, como as naves e os satélites que eu falei no início do vídeo, por exemplo. A gente tem que saber diferenciar o que é cada coisa. E falando mais nesse trabalho, né, das sonoplastias, eles trabalham nosso campo, nosso tico e teco. Em geral, é uma modulação de frequência, né, assim como outros trabalhos. A questão é que a gente ainda não consegue perceber 100% o que está sendo trabalhado ali, né? Mas conforme o tempo vai passando, conforme acaba a viagem, a gente volta para casa, a gente vê realmente que a gente voltou diferente. E coisas que acontecem ali na sonoplastia, o que pode acontecer é eles provocarem ali, por exemplo, um barulho de animal, para que a gente tenha discernimento se é um fenômeno físico mesmo que está acontecendo ou ele está sendo provocado. Tipo, realmente pode ter um parceiro ali na mata que faça um barulho de animal para você conseguir saber se é um animal ou não. E aí, por exemplo, aparece algum parceiro lá e você chama ele, ele pode te responder. O que antes tu achava que era um animal, era um parceiro que estava provocando para que você conseguisse discernir se era ele ou não.
Por exemplo, uma pedra caindo. Às vezes, realmente, eles jogam uma pedra física que, por exemplo, você está sentado lá de boa e cai uma pedra assim na sua frente gigante e pode ter o barulho e não cair nada. Então, até essa questão física ou não física varia, justamente para a gente treinar o nosso ouvido a perceber o que é físico e o que não é. Porque tem uma diferença mínima ali no som e conforme a experiência vai sendo adquirida, né, a gente consegue discernir. E algo que acontece interessante com as sonoplastias é que, por exemplo, se acontece alguma coisa e a gente toma susto, tem uma expansão ali do nosso campo biomagnético, onde tem uma abertura em que eles conseguem trabalhar mais a sua frequência. E o sistema, ele usa essa questão do susto para trabalhar essa questão da frequência negativa. Então, é um conhecimento que eles têm. E isso quando eu soube, assim, eu achei bem interessante isso daí. Porque a gente consegue ver no dia a dia, né? Como eles conseguem manipular esse conhecimento. Para finalizar essa questão da sonoplastia, né? Que não tem muito segredo, a respeito da sonoplastia que tem quando um dos parceiros chega, né? Que é a palma. Como eu falei, existem fenômenos físicos e não físicos. A questão é a gente identificar. Por exemplo, essa questão da palma não é um ser que está batendo palma ali que ele chegou. É o nosso cérebro que trabalha nessa questão do que a gente conhece para que a gente consiga assimilar o som a algo que a gente conhece. Mas, na verdade, é como se estivesse abrindo um portal ali que faz assim, ó. E acaba tendo um barulho similar à palma. E o nosso cérebro acaba associando como se tivesse alguém que bateu palma na mata. Mas, na verdade, é só uma sonoplastia de algo que a gente não tem conhecimento, na verdade, né? Porque, como é que a gente vai saber qual que é o barulho de um portal abrindo? Mas é algo que eu acho importante falar, né? Porque a gente vê como o nosso cérebro, ele associa essas coisas ao mundo 3D que a gente conhece. E quando, na verdade, pode ser algo totalmente diferente, a gente só acha que é uma coisa pelo som. Algo similar aconteceu comigo também quando eu tive uma experiência com os TOT, os intraterrenos. E eu vejo que outras pessoas hoje em dia também acham a mesma coisa. Por exemplo, os TOT, eles fazem um barulho similar a um porco. E a gente está ali no meio da mata, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser que tem um porco, alguma coisa ali que está acontecendo. Aí eu tive essa experiência e, foi algo diferente, foi algo que realmente poderia ser um pouco, mas falaram que o intraterrenos é igual. E aí passou o tempo e eu vi que realmente foi um intraterreno por conta das experiências que eu tive depois, que eu vi que realmente era um barulho bem diferente que estava tendo e eu estava assimilando que era um porco, que era um animal, mas na verdade era outra coisa que estava acontecendo ali. Então é interessante falar isso aí porque a gente vai estar se deparando ali com várias questões que o nosso cérebro ele vai estar assimilando a alguma coisa que a gente conhece, quando na verdade é um som que a gente não conhece na terceira dimensão. Agora a gente vai estar falando aí sobre a bolha. A bolha é um veículo bioplasmático que os parceiros têm. Eu acho que cabe entre 8 e 10 pessoas assim na bolha, pelo que eu vi de informação. E eu e meus amigos, a gente brinca que é como se fosse a nuvem do Goku. É de fato uma bolha que fica no céu passando e ela deixa um rastro atrás. E pelo que eu calculei assim, geralmente ela tem geralmente é de uns 2 a uns 5 segundos assim, que a bolha ela pode estar passando no céu. Então é um fenômeno que se você não vê de primeira assim, dá tempo de você virar e você ver. Eu até uma época eu tava brincando que para saber se é bolha ou não é quando dá tempo de você olhar e tem um rastro atrás. É um dos fenômenos, assim como os outros que trabalham ali a modulação frequencial do grupo, porque é um fenômeno luminoso também, então vai acontecer aquela coisa de cada um pode vir numa cor diferente ou vai vir em uma cor específica, mas tem um parceiro ali dentro que está dando um rolê por aí, dando uma olhada no grupo. E é um dos fenômenos favoritos meus, porque eu acho realmente bem bonito e bem diferenciado. E assim como os outros, pode aparecer e desaparecer do nada. E algo interessante da bolha é que as direções realmente importam. No sentido de, já tiveram várias experiências onde a pessoa, por exemplo, estava aqui fazendo uma tarefa, sentado, e desceu uma bolha assim, na direção dela, para baixo, né? E logo segundos depois, surgiu alguém falando com ela. E, por exemplo, tava grupos diferentes em diferentes lugares. Aí um grupo estava falando com uma pessoa X. Aí essa pessoa, através da bolha, foi
em outra direção, né? Na direção da direita, por exemplo, e aí foi falando com outro grupo. E por ser justamente esse veículo de locomoção deles, você consegue ver ali a movimentação que está acontecendo, que pode ir de um grupo para outro, pode ir de uma pessoa para outra, que, por exemplo, está conversando com você, depois vai para outra. Então, é um dos fenômenos para mim que eu acho mais interessante de você visualizar, e é interessante saber que tem pessoas ali dentro se locomovendo para lá e para cá. Isso pode acontecer de você estar vendo aí na fazenda em diferentes momentos, né? Agora a gente vai para a querida da galera, né? A conversação com nossos parceiros de outra dimensão. Bom, a importância de você ter isso é que frequencialmente você nunca mais vai ser o mesmo, porque você vai sentir uma voz que não é da terceira dimensão e que carrega uma potência de frequência sonora absurda. Isso porque eles não falam 100% com a voz deles, né? Se eles falassem 100% com a voz dele, a gente ficaria até espantado com a tamanha poder da frequência sonora que eles têm, né? Isso é muito diferente e é uma experiência única aí para todo mundo que for acabar passando por isso. E o objetivo disso é justamente tornar frequencialmente a pessoa uma pessoa diferente, né? Tanto que o Caduceu, que é o grupo que vai pela primeira vez, é na verdade o grupo que não teve a conversação com os parceiros ainda. Porque a partir do momento que ela tem, nem que seja poucas palavras ali, a frequência dela, o campo, se torna totalmente diferente, e mesmo que ela não ache isso, energeticamente ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Então, a princípio, esse é o objetivo da conversação, nesse sentido energético, né? Que tem ali, por exemplo, o pessoal do Caduceu. Mas, em geral, a conversação tem o objetivo de trabalhar ali direcionamentos para que você, de fato, consiga impactar aí o mundo, mas muito disso depende muito mais do nosso movimento anterior. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, por exemplo. Eu estou gerando meu movimento para que eu, de fato, consiga impactar o mundo de alguma forma positiva. E eles vendo isso, eles podem chegar em mim e dar um direcionamento. Faz um vídeo de determinada forma, fala sobre determinado assunto. Depende muito mais do seu movimento em si do que do deles. Se necessitar algo urgente assim, eles podem ir falar com você. Mas, em geral, você não está tendo conversação, pode até ser algo positivo, que você já está fazendo o que tem que ser feito, sem precisar alguém ali estar te dando uma cutucada que tu tem que fazer alguma coisa. Antigamente, como eu falei no início do vídeo, era algo muito comum, todos tinham esse cara a cara, né, os antigos, mas eles acabaram ali não cumprindo, né, os objetivos que eles estabeleciam ou até mesmo assumiam fazer. Então, eles colocaram ali que você tem que finalizar o treinamento da pirâmide lá, do mini monumento escalonado, para que você atinja determinado grupo, para que isso se facilite. Em geral, esses são os objetivos das conversações. Pelo que eu tenho de experiência hoje em dia, acontece mais na questão das orientações, né? Por exemplo, os orientadores precisam orientar o grupo para fazer determinada coisa, então eles acabam tendo a conversação com maior frequência. Mas, tirando isso, eles aparecem mais ali no Caduceu, o grupo das pessoas novas, para justamente colocar elas em outro patamar frequencial e, se possível, participar dos outros grupos. Ou eles aparecem mais em grupos isolados de trabalho que já estão ali movimentando alguma coisa para que, de fato, mude o mundo. A conversação é algo que todo mundo quer ter, mas que você precisa, de fato, estar movimentando algo para que você consiga desbloquear essa conversação para que você consiga potencializar cada vez mais as coisas que você está fazendo. Pode acontecer que do nada algumas pessoas tenham também. E algo interessante da conversação é que cada palavra deles carrega uma frequência. Então, por exemplo, por eles terem muito conhecimento até do passado, do presente e do futuro, tanto do mundo em geral, né, como o nosso em si, que para eles verem essa questão nossa é tipo 1 segundo, eles podem falar em palavras-chave que vai ativando ali em você determinadas habilidades, determinadas lembranças e até coisas que você tem que fazer através de simples palavras-chave que você vai ali lembrando, ajustando na sua mente. Então, você ter uma conversa com eles sempre vai ser uma experiência única, porque eles vão toda palavra que eles disserem, que eles falarem, né, tem um objetivo por trás, tanto no passado, no presente e no futuro, que você vai acabar percorrendo aí. E mesmo eu falando como essa conversação é interessante, que tem muitos benefícios ali por trás de ser algo realmente diferenciado,
você pode acabar extraindo muito conhecimento, muitas informações, coisas realmente incríveis, mas no final sempre vai depender de você. Como eu falei, muitas pessoas tiveram essa oportunidade, não valorizaram, algumas tiveram coisas absurdas e saíram, porque no final, mesmo a gente tendo experiências absurdas, com fenômenos absurdos, e podendo ali ter a conversa com pessoas que criam universos, né? No final só vai depender de você, porque essa caminhada é individual. Então, caso você tenha aí, se sinta privilegiado e use isso com sabedoria. E agora, para finalizar, os fenômenos na mata. Eu estou abordando aí como o último fenômeno, justamente porque foi o último até então dos que eu vejo que tem que ser trabalhado com mais frequência, que eu acabei visualizando. Os fenômenos na mata, eles têm essa mesma questão que eu falei aí durante todo o vídeo, né? Eles usam a tecnologia da luz, então para eles modularem a gente é muito simples, no sentido de a gente só tem que visualizar os fenômenos e às vezes nem visualizar, né? Eles estão ali trabalhando com as tecnologias dele e fazendo a diferença. Mas eu só cheguei a visualizar, de fato, os fenômenos na mata 2 anos depois. Por quê? Muitos fenômenos na mata necessitam que a gente desenvolva determinadas habilidades extrasensoriais e que a gente vai tendo esse desenvolvimento para que a gente consiga cada vez mais ver mais coisas, né? Mas isso, só porque você não está vendo, não quer dizer que não está acontecendo, entendeu? Pode, na verdade, acontece 1 trilhão de coisas ali, porque está rolando um trabalho ali, a gente que não está vendo. E justamente depois desses 2 anos que eu acabei conseguindo ver algumas coisas. Eu anotei aqui os que mais é pedido, né, para se atentar nesses fenômenos na mata. E, por exemplo, luzes. Algo interessante, né? Se você está aqui até o final desse vídeo, vai acabar sabendo algo legal. A gente estava na conversa ali do grupo dos jovens, né? Para, de fato, fazer a primeira live. Era o último dia de tarefa que a gente está fazendo e a gente estava organizando a primeira live do canal. E foi nesse dia que eu via a primeira luz assim na mata, quando a gente estava comentando sobre esses assuntos, de como ia ser a live e tal. E foi aquele espocar de luz assim, bem nítido. Como tem alguns fenômenos aí no YouTube, né? Foi igualzinho, um verdinho assim que espoca e depois desaparece. E depois de anos assim que eu consegui ver, e eu achei bem legal. E tudo isso vai trabalhando de acordo com o que foi necessário ali. Às vezes, nesse trabalho a gente precisa um pouco mais de discernimento, consciência, né? Às vezes até coragem para que a gente consiga realizar esse trabalho. Como eu falei, muitas coisas podem ser trabalhadas na luz. A gente ainda não tem domínio 100% do que é trabalhado, por conta dessas frequências serem muito complexas, cada um precisar de um. E também a gente precisar ter certo grau de desenvolvimento para que a gente absorva essas tecnologias, né? Mas, geralmente, esse é um dos fenômenos que pedem para se presenciar, luzes na mata, e eu acabei presenciando aí alguns anos depois. Então, eu quis dar esse relato, justamente porque, às vezes, os fenômenos sempre estão acontecendo, a gente não está vendo, porque a gente precisa ter um certo grau de desenvolvimento para que a gente consiga ver. E a tendência é que quanto mais a gente vai treinando, mais a gente vai vendo coisas, né? Cada um tem suas facilidades ou dificuldades. E aí, o próximo fenômeno que eu vi depois desses 2 anos aí também, foi até bem recente, né? A última viagem. Nós estávamos fazendo um trabalho e eu vi a holografia de uma pessoa andando para lá e para cá na nossa frente. As holografias, translúcidos, todas as coisas nessa mata estão fazendo com que a gente consiga sincronizar ali com uma determinada realidade paralela, na verdade, né? Então, isso quer dizer que a gente está conseguindo ter um grau de desenvolvimento para que a gente consiga visualizar essas realidades. Isso é algo que vai acontecer com todos nós, né? Cada vez mais. Então, foi bem interessante isso daí, ver a holografia de uma pessoa. É como se fosse uma sombra, né? Andando para lá e para cá na nossa frente. Eu lembro que a primeira viagem que eu fui, no caso seu, tinha uma pessoa do meu lado que estava vendo essas holografias, essas pessoas na mata, mas eu não estava vendo nada. Então, quer dizer que, independente de se você é novo ou não, cada um vai ter suas dificuldades e facilidades e você pode estar acabando vendo essas coisas na mata, né? Então, vai estar trabalhando aí todas essas questões de visualização de realidades paralelas e também suas habilidades sensoriais, né? Porque tudo isso vai sincronizando a gente para que a gente chegue a um novo patamar. E um dos últimos aí é os translúcidos. Os translúcidos, diferentemente das holografias, até então, pelo que eu
vi ali de experiência, os translúcidos realmente são pessoas que estão, né, nessa condição de transmutados, realidades paralelas, etc., que você vai ver ali ele como se fosse um homem de vidro, um homem invisível que fica andando para lá e para cá. Diferentemente da holografia que até então eu vi em formato de sombra. Translúcidos, eu posso dizer que é um homem de fato de vidro, né? Mas as holografias eu não tenho 100% de certeza se é sempre nessa questão da sombra, né? Eu estou aqui passando minhas experiências para vocês. Mas em geral, todos esses fenômenos que eu falei são os fenômenos que eu vejo com mais frequência que acontecem lá nas atividades. Eu achei importante fazer esse vídeo justamente para que você, caso vá a primeira vez, chegue lá e saiba o que você está sendo trabalhado nessas atividades ao visualizar esses fenômenos, os fenômenos que você pode ver ali com mais frequência, e para que você não chegue lá achando que vai ter experiências assim absurdas e quebrar a cara, entendeu? Porque tudo isso é um processo, depende do seu desenvolvimento também, depende ali do momento que está tendo da tarefa, das atividades, do que você está fazendo. Realmente cada pessoa tem sua experiência individual, que é bem interessante, né? Cada um é mais impactado por alguma coisa, mas para que você também busque ter essas experiências, né? Porque não adianta nada ser o lugar onde tem mais coisa no mundo, que de fato é, e você ficar ali em casa o dia inteiro, onde você estiver, no alojamento, dormindo, por exemplo, e só sair à noite para palestra, tarefa e depois de dormir, entendeu? Aproveita que você está ali, que é um lugar novo, né? Explore, conheça pessoas, conheça as coisas, busque de fato vivenciar essas coisas, porque todas essas coisas aqui que eu falei, muitas dessas dá para se vivenciar no nosso dia a dia, né? Não precisa ser um lugar específico. Como muitas lives a gente abordou lá, um lugar diferenciado nessa questão energética, onde pode acontecer muitas coisas, e acontece com mais facilidade também, mas dá para você vivenciar isso aí em qualquer lugar do mundo que você esteja. Só depende do seu desenvolvimento e do treino, né, de fazer com constância. E todos esses fenômenos no céu, eu pessoalmente, várias pessoas aí que treinam e vão lá já vivenciaram em outros lugares, porque a gente vai cada vez se melhorando mais e tendo capacidade de vivenciar mais fenômenos em diferentes lugares aí do mundo. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Eu tive o objetivo aqui de trazer uma pegada mais informativa, né? Levando em consideração o conhecimento que eu tenho de base, não sou o dono da verdade, também não sei de tudo, estou aprendendo, né? E para voltar a essa questão desses vídeos mais relacionados a conhecimento que eu vou estar voltando a trazer. Porque assim que comecei o canal, tinha como prioridade trazer uma base ali de conhecimento e informação que fosse aumentando ali o grau de complexidade para que uma pessoa que começa a ver o vídeo aí do zero consiga ter um entendimento no que está saindo atualmente. Mas eu sei que esse vídeo às vezes tem algumas coisas meio difíceis de compreender por conta da linguagem, né? Mas eu espero aí que todos tenham entendido. Não sei quando vai estar saindo esse vídeo, mas em 2016 eu vou estar focando aí justamente nessa questão de compartilhar mais o conhecimento, né, que a gente acaba adquirindo, as informações, reflexões também. E é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.